Olá, alunos do nono ano. Boa tarde, bom dia ou ainda boa noite. Mais uma videoaula de Química para vocês, né? Como eu falei, essa semana nós vamos estar tratando de 2 capítulos ao mesmo tempo. Então, a gente vai estar iniciando aí o capítulo 7 da apostila, tá bom? Esse capítulo 7 eu vou estar dando em slides para vocês, tá bom? Esse capítulo, ele fala sobre a estrutura atômica. Então, a gente vai entender mais sobre o que é o átomo em relação à sua estrutura, como que eu determino a quantidade de partículas, prótons, elétrons, nêutrons, tá? E a gente vai estar vendo também alguns casos de semelhança atômica. Então, existem átomos que apresentam o mesmo número de prótons, átomos que apresentam o mesmo número de elétrons, e a gente vai estar tratando sobre esse assunto aí nesta videoaula. Então, fica ligado comigo, vou tentar fazer uma videoaula da mais resumida possível, para que você consiga estar prestando atenção e estar conseguindo aí absorver a essência, né, do conteúdo, aquilo que é importante realmente deste conteúdo para você. Bom, agora eu vou estar projetando, tá, a apostila Eleva, para a gente estar iniciando essa videoaula, né, lendo aquele texto introdutório do capítulo 7. Então, aí, o que está presente nos átomos, né? Então, nós já vimos, né, do capítulo 6, que o átomo tem prótons, elétrons e nêutrons, né? E a gente vai estar vendo aí, realmente, o que vai estar presente nesses átomos. Então, acompanhe aí comigo, por favor. Você sabia que o diamante, o grafite e o carvão são formados pelo mesmo elemento químico? Então, interessante, né? 3 substâncias tão diferentes, o diamante, o grafite e o carvão, mas essas 3 são formadas pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. O grafite que usamos em lápis e lapiseiras é um material fraco, opaco e de cor acinzentada, e é constituído por átomos do mesmo elemento químico que compõe o diamante, que, por sua vez, é um material extremamente resistente e possui coloração cristalina. O elemento químico que constitui esses 2 compostos é o carbono. O que torna tão diferente é simplesmente a maneira como os átomos de carbono se ligam. No grafite, os átomos de carbono formam camadas empilhadas. Já nos átomos de diamante, essa estrutura é mais complexa, o que confere maior dureza e resistência a esse material. Tal propriedade, denominada alotropia, é bastante comum na natureza. Graças a ela, átomos de um mesmo elemento químico podem se agrupar em diferentes estruturas, dando origem a diferentes materiais. Por exemplo, o fósforo pode ser encontrado na natureza em 3 formas diferentes, ou seja, possui 3 alótopos: o fósforo vermelho, o fósforo branco e o fósforo negro. O que acontece mesmo com o oxigênio, que pode ser encontrado na forma de gás oxigênio e gás ozônio. Conhecer a estrutura do átomo ajudou os cientistas a explicar essas diferenças e também a aprender a manipulá-las. Atualmente, existem laboratórios que conseguem produzir diamante a partir do grafite. O processo ainda é muito custoso e economicamente inviável. Porém, esta é considerada uma grande descoberta para a ciência contemporânea. Então, a gente percebe aí, né, que nós temos átomos do mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. E quando tem um elemento químico formando 2 ou mais substâncias diferentes, isso é o que nós chamamos de alótropos, né? O fenômeno da alotropia. Então, carbono, ele citou 3 alótropos principais: o carbono na forma de carvão, chamado de amorfo, grafite, presente no lápis, e o carbono diamante. Também vimos aí a citação da alotropia em relação ao fósforo. Existe o fósforo vermelho, que está muito no dia a dia de vocês, é aquele fósforo presente na lateral da tarja de fósforos, mas tem o branco, né? E tem também o fósforo negro. E também vimos a alotropia do oxigênio. Nós temos o O2, que é o gás oxigênio, vital para a nossa respiração, e também temos o O3, que é o gás ozônio, que compõe a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol, tá bom? Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre os átomos. Aqui tem os objetivos desse módulo, né? Identificar as partículas que compõem os átomos, relacionar as propriedades de cada partícula subatômica com as propriedades da matéria, refletir sobre o conhecimento acerca do átomo, tá? Que promoveu um avanço na tecnologia. Então, esses são os conteúdos aí alinhados à BNCC, e a gente vai estar estudando um pouco sobre as partículas subatômicas agora pelo slide, tá bom? Bom, o que a gente tem? Nós sabemos aí, bem,
que o átomo ele é formado por duas regiões distintas, então estrutura atômica. Nós temos aí o núcleo, tá? O núcleo do átomo tem a presença de prótons e nêutrons. E a eletrosfera do átomo presença dois elétrons. Logo, três partículas fundamentais formam um átomo: prótons, elétrons e nêutrons. Sendo que prótons e nêutrons ficam no núcleo, ao passo que os elétrons ficam na eletrosfera. Em um estado fundamental ou neutro, toda vez que então for citado que o átomo está no estado fundamental ou neutro, quer dizer que o número de prótons desse átomo é igual ao número de elétrons. Então acompanhe comigo essa ilustração aí do nêutron, próton e elétron e as representações atômicas. Então no núcleo desse primeiro átomo eu tenho 2 prótons, 4 nêutrons e 2 elétrons. Percebam que no estado fundamental, o número de prótons, que são as esferas em vermelho, é igual ao número de elétrons, que são as esferas em verde. 2 prótons, 2 elétrons, 4 nêutrons, correto? Agora a gente já tem esse outro átomo. Olha como o número de prótons já fica mais complicado de contar, mas vamos contar, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons no núcleo. Obviamente, se ele está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, também 9 elétrons, certo? A quantidade de nêutrons vão ser as esferas em azul que estão aqui entre os prótons, para minimizar a repulsão. Lembra que nós vimos isso na videoaula anterior. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nêutrons. Olha esse outro átomo, como fica bem mais difícil a contagem, né? Aqui eu tenho 15 prótons. Obviamente, na eletrosfera eu nem preciso contar, também há 15 elétrons. E o número de nêutrons aí desse átomo vai ser igual a 16, se vocês contarem. Fica muito trabalhoso nós representarmos o átomo desse jeito, do jeito real dele, né? Fica cansativo para os nossos olhos e bem trabalhoso a gente contar partícula por partícula subatômica. Então, a gente tem aí, certo? Outro tipo de representação desses átomos, que é o que nós chamamos de representação atômica. Tá? Então, a fim de facilitar a demonstração dos átomos e suas partículas, foi desenvolvida uma representação padrão para todos os átomos. Qual é essa representação padrão? A gente vai ter o símbolo do átomo, que aqui está sendo representado por X, que vai oscilar. Se for o sódio, é o Na. Se for o oxigênio, é o O. Se for o ferro, é Fe. Embaixo, como índice, nós vamos ter o número atômico desse átomo, tá? Que nada mais é que o número de prótons. O número atômico é a característica mais importante do átomo, porque ele define o símbolo daquele elemento químico. Todo átomo que tem número atômico igual a 6 só pode ser carbono. Todo átomo que tem número atômico igual a 8 só pode ser oxigênio. Todo átomo que tem número atômico igual a 17 só pode ser cloro. Em cima, esse A aí, esse A indica o número de massa de um átomo, tá bom? Então, esse A ele pode vir tanto como expoente à esquerda, como expoente à direita. Embaixo é o número atômico e em cima é o número de massa, certo? Bom, para calcularmos a massa de um átomo, tá? Eu vou fazer a soma de prótons mais nêutrons, ou seja, eu vou pegar o número atômico mais o número de nêutrons, tá? Bom, é importante a gente pegar e perceber isso, porque a gente não vai somar a massa do elétron em um átomo, porque o elétron ele tem cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Então, a massa do elétron comparado ao próton e o nêutron, ela é desprezível. Logo, ela não vai ser incorporada na soma. O número de nêutrons, nós vimos aí, é a massa menos o número atômico, tá bom? Então, acompanhe tudo aí certinho, essas duas fórmulas. A massa, então, é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. O número atômico nós vimos que é o número de prótons, que define a identidade do elemento. E o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, que é o número de prótons, tá? Então, aí nós temos algumas representações aí, percebam comigo. Carbono. O carbono, qual é o número atômico dele? Né? 6 embaixo. E a massa, 12. Então, na hora de determinarmos a massa, o número atômico de prótons, de elétrons e nêutrons, a gente vai seguir essa linha. Massa, 12. Número atômico, 6, o de baixo.
O número atômico é igual ao número de prótons e também igual ao número de elétrons em átomos neutros. Então, 6 prótons, 6 elétrons. E o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser 12 menos 6, que vai dar 6. Certo? Olha outra representação, o cloro. Qual é a massa dele? 35. Qual é o número atômico? 17. Qual é o número de prótons? A mesma coisa que o número atômico, 17. Qual é o número de elétrons? 17. E qual é o número de nêutrons? 35 menos 17. Então, o número de nêutrons igual a 18. Outra representação, o ferro. O último exemplo. Qual é a massa dele? É o que está em cima, 56. Qual é o número atômico? É o que está embaixo, 56. Né? Massa 56, perdoem, número atômico 26. Qual o número de prótons? 26. Qual o número de elétrons? Também 26. E o número de nêutrons? Nêutrons vai ser a subtração da massa pelo número atômico. Logo, 56 menos 26, número de nêutrons igual a 30. Tranquilo, né? Acho que é bem fácil a representação e a determinação de massa, número atômico, número de prótons, de elétrons e nêutrons. Bom, agora nós vamos para a representação dos íons. O que são íons? Íons são átomos ou grupos de átomos que ganharam elétrons, ânions, ou perderam elétrons, cátions, tá? Os cátions são átomos que perderam elétrons e por isso que eles ficam com carga positiva. Lembre-se, no início, quando não perdeu nem ganhou, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando um átomo perde elétrons, eu vou ficar com excesso de prótons comparado aos elétrons. Logo, eu vou ficar com excesso de carga positiva e a carga total vai ser positiva. Lembre que eu estou me livrando de carga positiva. Se eu estou me livrando de carga positiva, desculpa, eu estou me livrando de carga negativa. Se eu estou me livrando de carga negativa, eu vou ficar o quê? Positivo. Estou perdendo, ganhando elétrons, que são partículas de carga negativa. E nós temos os ânions, que são os átomos que ganharam elétrons. Ânions ficam com carga negativa, porque eu estou ganhando elétrons, que são partículas de carga negativa, correto? Então, cátions e ânions aí, bem representados por vocês aí. A gente fala que o sódio é um cátion monovalente, o magnésio é um cátion bivalente, o alumínio é um cátion trivalente. E os ânions a mesma coisa. O bromo é monovalente, o enxofre, que é o S, é o bivalente ou divalente e o nitrogênio é o trivalente, tá bom? Então aí a representação de prótons, elétrons, nêutrons e massa e número atômico de íons. Olha só. A massa do ferro aqui vai ser 56, não muda nada. Lembra que quando eu perco elétron, eu perco partícula que tem massa desprezível, né? O número atômico permanece o mesmo, 26. E o de prótons também. Em íons, o que vai variar, né, na hora de determinar as partículas, vão ser a quantidade de elétrons. A única coisa que vai variar são os elétrons. Se eu tinha 26 e perdi 3, então eu vou ter 23 elétrons. Nêutrons vai ser a massa menos o número atômico. 26 menos 56, nêutrons igual a 30. Certo? Esse segundo exemplo a gente vai pular, é um exemplo um pouco mais pesado, tá? Para o 9º ano. Vamos para o próximo. Oxigênio. Qual é a massa dele? O que está em cima? 16. O número atômico é o que está embaixo? 8. O número de prótons? 8. De elétrons? Opa! Agora ele ganhou 2, certo? Então, 8 mais 2 vai dar 10. E o número de nêutrons, 16 menos 8. 16 menos 8 dá 8. Correto? E aí eu tenho um exemplo um pouco mais também diferente, que é o do bicarbonato, aí que nós iremos também desconsiderar, tudo bem? Então desconsidere o exemplo do íon amônio e do íon bicarbonato. Esses slides eu também projeto para dar aulas na primeira e na segunda série do ensino médio, já que a terceira série também é uma revisão, primeira e na terceira série. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as semelhanças atômicas e finalizar o capítulo. Por incrível que pareça, essa aula é bem rapidinha mesmo. Bom, eu tenho os isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Tá aí, né?
Um próprio nome, ó, isótopos, mesmo número de prótons, certo? Se tem o mesmo número de prótons, tem o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, quer dizer que é do mesmo elemento químico. Olha só, nós temos os 3 isótopos do hidrogênio. Hidrogênio de massa 1, massa 2 e massa 3. Todos número atômico igual a 1. Nós temos os isótopos do oxigênio. Oxigênio de massa 16, 17 e 18. Todos possuem número de prótons igual a 8. E lembrando aí, se é do mesmo número atômico, se é do mesmo número de prótons, é do mesmo elemento químico. Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Então perceba aí comigo a massa de alguns átomos, potássio e cálcio. Ambos possuem massa 40, são isóbaros, mesma massa, mesmo expoente. O número atômico mudou, 19 e 20. Perceba que quando muda o número atômico, eu mudo no símbolo. Mas o que faz esses átomos serem semelhantes é o número de massa, que está em cima 40. Outro caso de isóbaros seria o escândio e o titânio. Perceba aí, escândio 42, titânio 42. Ambos possuem número de massa igual a 42. Os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, nós temos aí o número de nêutrons sendo calculado pela massa menos o número de prótons, pela massa menos o número atômico. Olha só, cloro e cálcio. 37 menos 17 vai dar quantos nêutrons? 20. 40 menos 20 vai dar quantos nêutrons? 20 também. Boro e carbono. 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Ambos possuem 6 nêutrons. E a gente tem ainda os isoeletrônicos, que são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. E aí tem essa série de isoeletrônicos aqui para a gente analisar. Todos vão ter 10 elétrons, perceba comigo. 7 mais 3, porque quando é negativo eu somo, porque eu estou ganhando elétrons, então 10. 8 mais 2, 10. 9 mais 1, no caso do flúor, 10. O neônio tem carga zero, então o número atômico vai ser igual ao número de prótons e elétrons, 10. E o sódio, 11 menos 1, 10. Então existem esses 4 casos de semelhanças atômicas aí. Isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesma massa, isótonos, mesmo número de nêutrons e isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Bom, a parte de conteúdo deu uma acabada na nossa aula agora, tá bom? O que eu queria agora era projetar a apostila Leva novamente com vocês. E a gente vai estar falando, nesse caso, tá? Sobre algumas coisas aí interessantes, que é a questão da aurora boreal, que é um texto bem legal que tem aqui na apostila Eleva, que a gente vai ver agora, tá bom? Olha só aí, acompanhem comigo. Então, tudo que tem nos slides tem aqui de outra maneira, e eu vou estar lendo esse textinho com vocês da aurora boreal, tá bom? Deixa eu novamente aqui projetar a apostila, que deu um leve erro aqui. Vamos lá. Bom, o que são as auroras polares? Trata-se de um fenômeno luminoso gerado nas camadas mais elevadas da atmosfera, de 400 a 800 quilômetros de altura, e observado com maior frequência nas regiões próximas dos polos do planeta. No Polo Norte, chama-se aurora boreal. No Sul, aurora industrial, né? A gente conhece muito como aurora boreal aí, que é o mais comum. Essas auroras ocorrem quando partículas elétricas, fótons e elétrons provenientes do Sol chegam às vizinhanças da Terra e são atraídas por um campo magnético. Ao alcançarem a atmosfera, essas partículas se chocam com os átomos de oxigênio e nitrogênio, um processo semelhante à ionização, eletrificação de gases que faz acender o tubo de uma lâmpada fluorescente, e a mesma coisa que acontece lá no tubo dos raios catódicos. Lembra do modelo de Thomson, que nós vimos bem. Bom, aqui nós temos alguns casos de semelhança atômica. Aqui nós temos algo bem interessante, que é essa seção Acredite se quiser. Olha que legal. O carbono 14 é um átomo radioativo de carbono.
Então, o isótopo radioativo, tá, do carbono, que pode ser encontrado em todas as substâncias que possuem carbono. Ele se forma em pequena quantidade por conta da interação da matéria com a radiação solar. Quando os organismos se alimentam, eles absorvem constantemente pequenas quantidades de carbono 14. E quando o organismo morre, ele deixa... Abriu aqui uma janela, perdoem, do Norton. Quando o organismo morre, ele deixa de absorvê-lo. O carbono 14 presente nesses organismos começa a se transformar e essa quantidade diminui. Por meio de técnicas realizadas no laboratório, a quantidade de carbono 14 pode ser medida a fim de definir a idade das ossadas de tecidos antigos e outros materiais, ajudando a pesquisa de historiadores e arqueólogos, permitindo que a sociedade conheça mais sobre o seu passado. Então, o carbono 14 ele é utilizado na datação de fósseis. E enquanto a gente está vivo, a gente assimila carbono 14. Quando a gente morre, a gente para de se alimentar e, por consequência de assimilar carbono 14, e ele vai se transformando em outra substância. E quando ele se transforma em outra substância, esse carbono 14, pela quantidade de carbono 14 residual que ainda tem naquele fóssil, eu consigo projetar a idade daquele fóssil. Ok? Bem interessante aí. Nós temos, tá? Essa parte de íons, que eu já comentei com vocês, né? Também no slide. E agora nós temos todos os exercícios que vocês podem estar fazendo. Olha que interessante essa parte aqui, né? Os íons são importantes para o nosso organismo. Por exemplo, os sais minerais que ingerimos na alimentação contêm íons de ferro, como no feijão, que nós sabemos bem, couve-flor, potássio e zinco, que são necessários para que o nosso organismo realize suas funções vitais. Respiração, digestão, reprodução e funções metabólicas. Então percebam aí, magnésio, fósforo e potássio presente nesses gêneros, magnésio, fósforo e potássio presente aqui, potássio, ferro e cálcio nesses outros. A banana tem muito potássio e é muito importante ingerir com frequência potássio, porque ele evita, né, a ocorrência de câimbras e regula aí a bomba sódio-potássio que existe nas células, tá bom? Bom, vocês podem estar fazendo aí as atividades finais, além das próprias atividades que a escola tem passado, né, semanalmente, e a nossa videoaula acaba por aqui. Essa foi bem curtinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, comente, tá? Diga o que você está achando dessa videoaula, se vocês estão gostando, se não estão. E é isso aí, gente. Forte abraço. Fiquem com Deus, muita saudade de vocês, espero que isso tudo passe logo e podemos estar juntinhos novamente, que possamos estar juntinhos novamente aí, aprendendo melhor presencialmente. Mas por enquanto, a gente fica pelo vídeo. Forte abraço. Valeu, gente.